boa tarde, na paz de Deus. Vamos lá? Mais um dia de meditações e claro que hoje nós falaremos sobre Tito, capítulo de número 1. Já falamos, sobre Tessalonicenses, já terminamos, tanto 1ª como 2ª Tessalonicenses, e agora entraremos em Tito para depois passarmos para Timóteo, tá bom? Vamos lá, Tito é uma epístola que ela foi escrita ali cerca do ano 65, 66, quando Paulo ele escreve a Tito, que era um grego convertido ao cristianismo, né? Nós temos 12 referências a Tito em todas as epístolas paulinas, tá? Eu fiz por necessário fazer essa marcação para vermos a importância de Tito. Alguém que era grego se converteu ao cristianismo, Deus fez uma grande obra de regeneração e agora ele já estava recebendo a confiança de Paulo para poder cuidar de determinados lugares, e direcionar esses lugares para que tudo corresse bem segundo a vontade de Deus. Quando nós lemos o capítulo de número 1, nós não temos aqui muitos questionamentos sobre a introdução a Tito, como nós temos nas epístolas, um exemplo, aos Tessalonicenses, aos Romanos, aos Coríntios. Por quê? Porque eram cidades, e precisamos sempre, quando lemos esse tipo de epístola, falar da cidade, falar de como era, falar do ano que foi escrito, o que acontecia na cidade, quais eram os deuses adorados. Agora para Tito não. Para Tito, uma carta geral, onde Tito vai dar ensinamento, onde Paulo vai dar ensinamento para Tito, falar algumas coisas de como ele devia administrar a igreja, Quando nós vemos isso, primeiro na saudação, o que me chama a atenção é o verso 1 do capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus. Perceba, primeiro Paulo fala, sou servo. Depois Paulo diz, sou apóstolo. Paulo primeiro coloca-se como servo de Cristo para depois falar do seu cargo em Cristo. Tem algumas pessoas que precisam entender isso, porque o cargo dela está acima de todas as coisas. Mas espera lá, antes do seu cargo, tu és servo, do versículo 1 ao versículo de número 4, Paulo vai falar sobre salvação. Perceba, versículo de número 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ele já vai falar esperança de salvação, e Deus ele fez essa promessa de salvação antes dos tempos dos séculos, antes de criar todas as coisas. Você vê, Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto desde o princípio da criação. Você vai pegando a história, você vai vendo que sempre há uma promessa acerca do Messias. Se há uma promessa acerca do Messias, há a promessa de salvação. Gênesis 3:5 e Gênesis 3, nós já vemos a morte do Cordeiro, Quando tira ali aquelas folhas de Adão e Eva e coloca a pele de animal, a morte de Cristo. Quando diz que um homem nascerá de uma mulher, a serpente lhe morderá o calcanhar, isso é sofrimento, e ele esmagará sua cabeça, isso é vitória, Jesus. E assim por diante. Mas nós temos aí Efésios 1, 3 e 4. Sempre eu cito esse texto quando falo da salvação antes dos tempos do século, a qual nos elegeu nele, desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou. Esse texto já mostra a eleição desde a fundação de todas as coisas, para salvação, é claro. No versículo 4 ele só dá continuidade à saudação, mas no 5 nós vemos o propósito de Paulo escrever a Tito, que era para que ele pusesse em ordem as coisas da igreja. Você vê, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Isso é, faltava coisas a serem organizadas, e Paulo diz, vou te enviar para Creta, lá você vai pôr em ordem o que está em desordem, as coisas que ainda faltam
ser postas em ordem. E qual eram essas coisas? Primeiro, nós vamos ver aqui o versículo de número 6 ao versículo de número 9. Quais são as qualidades para um líder? As qualidades para um líder: marido de uma só mulher, né, que não tenham filhos, que seus filhos sejam fiéis, que não sejam acusados de dissolução, não são desobedientes, né, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, passa isso daí para muitos, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Primeiro, o que ele não deve ser, todas essas coisas. Agora, o que ele deve ser? Um despenseiro da palavra de Deus, um bispo, um líder de congregação. Mas dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso para admoestrar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então isso que ele venha a estar apegado à palavra, para quê? Para ele pregar a santa doutrina, falar da santa doutrina e convencer até os contradizentes. Isso você ter argumentos bíblicos para você confrontar aqueles que estão contradizendo, né? Exatamente isso. Por isso que nós devemos ler todo dia, meditar todos os dias, primeiro para alimentar a nossa alma, segundo para pregar, terceiro para enfrentar essas pessoas sem medo. Agora, vejamos o versículo 10 adiante. Quem são essas pessoas, esses contradizentes? Versículo 10 nós vemos que são os judeus, né? Quando Paulo fala, os da circuncisão são judeus, né? Faladores, enganadores. Aí ele ainda diz mais, no versículo de número 11, que eles transtornam casas ensinando o que não convém. Eles vão de casa em casa questionando e ensinando o que não convém à sã doutrina, o que não é aquilo que Cristo deixou. Eles distorcem. E olha, isso daqui é muito para os dias de hoje, que tem muitas religiões que estão distorcendo o que Cristo falou para adequar a palavra a si, e não ele se adequar à palavra, né? Muito cuidado, por isso que devemos meditar diariamente, ser como os crentes de Berea, em Atos 17:11, analisar com a Bíblia aquilo que está sendo dito. Eles estavam analisando o próprio Paulo, né? Mas Paulo vai citar Epimedes. Paulo vai citar ele. Quando ele diz assim, o versículo 12, um dos seus profetas mesmo disse, os cretenses são sempre mentirosos, besta ruim, ventres preguiçosos. Paulo usou um próprio filósofo deles para questioná-los, né? Pegou uma fala do que um filósofo havia dito, ele falou, o profeta de vocês já havia falado isso de vocês. Quem vocês são? Esses judeus cretenses terríveis, bestas feras, ruins. E hoje em dia você sai por aí, né? Você já consegue ver o que muitos são, porque no bairro onde ele mora já falam mal dele. Já. Muito cuidado, né? Porque o testemunho começa em casa. Quando eu falo em casa, eu falo onde você mora, no bairro onde você mora, tá? Aí Paulo diz, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não deixe de repreender. Vá lá, questione eles, para que eles sejam sãos na fé, tenham vida na fé, tenham uma fé verdadeira. Aí ele diz, não venha dar ouvido às fábulas judaicas, não venha, muito cuidado, nem aos mandamentos de homens que se desejam da verdade. Você percebe que Paulo não está falando assim, os mandamentos que Deus deu para Moisés. Ele está falando mandamentos de homens, porque os homens começaram a inventar, os judeus, muitos mandamentos que nem na lei estava. Chegavam a coar o vinho para se caso tivesse algum mosquito. Olha o nível que era. E hoje também está cheio de doutrinas de homens. Muito cuidado. Muito cuidado. Usos e costumes é uma coisa, doutrina bíblica é outra.
Nós devemos tomar cuidado e analisar cada situação. O versículo 15 é um versículo bem difícil, mas todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Eu tive que anotar aqui, Por quê? O contexto aqui está falando dos judeus, tá bom? Aqui Paulo está falando dos judeus, né? Que eles pegavam coisas simples para questionar, só que o seu interior estava impuro. Como assim? Coisas simples para se questionar. Eles eram impuros interiormente. Eles já eram. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Se eles estão contaminados interiormente, eles estão contaminados exteriormente. Tudo aquilo que eles fazem, dizem, né, são coisas impuras. Isso você percebe no versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com suas obras. E isso você percebe lá em Romanos, quando Paulo vai escrever no capítulo 2, que ele diz: você que diz para não adulterar, adulteras, que diz para não mentir, mentes, e assim por diante. Então esses judeus aqui, além, doutrinas de homens, eram pessoas impuras interiormente e exteriormente, falavam de Deus com a boca, confessavam a Deus com a boca, mas as suas obras não condiziam com aquilo que eles diziam. E são muitos hoje, porque não basta você apenas falar que crer em Deus, mas você tem que viver. Porque há muita moda nos dias de hoje de falar: eu creio em Deus, eu creio em Deus. Tá bom, mas o crer em Deus vai muito além do que falar. O crer em Deus vai com o falar com a boca, confessar com a boca, crer com o coração, e isso ser expresso em atitudes de mudança. Agora, se você fala de Deus, diz que crê em Deus, mas vive uma vida impura, que crença é essa? Que crença é essa? Analisemos, né? Esta epístola de Tito e esse capítulo de número 1. Deus abençoe.